nada melhor do que procedermos por contraste. Ou seja, falamos em democracia, mas é democracia contra o quê? Qual a alternativa que existe para a democracia em cada época? Então nós podemos contar a história da evolução do conceito de democracia, basicamente em 3 etapas. Em primeiro lugar, a democracia surge como uma alternativa àquilo que, grosso modo, chamaríamos o antigo regime. Tá certo? Vamos dizer que o antigo regime, para definir da maneira mais grosseira e rápida possível, seria um regime no qual a constituição do poder não é considerada um problema. A constituição do poder é simplesmente herdada e deve continuar assim, mais ou menos, geração após geração. No máximo havia algum conflito dinástico dentro das classes superiores. A democracia surge a partir do momento em que se considera que a constituição do poder é um problema de todos. Todos devem, de alguma maneira, participar da elaboração do poder. Então essa é a primeira acepção da democracia como alternativa ao antigo regime. Isto marca toda a história da ideia de democracia ao longo do século XIX. Porém, no século XX, podemos considerar que o antigo regime está totalmente extinto. E, no entanto, a democracia não ocupa todo o espaço, porque surge uma outra alternativa completamente diferente, que é o totalitarismo moderno. Não há nenhuma semelhança entre o totalitarismo comunista ou nazi-fascista e o antigo regime. Quer dizer, as semelhanças são meras coincidências, mas a diferença é brutal. Por exemplo, só para vocês terem ideia de uma diferença, você vê que quando no antigo regime o governante mais poderoso da Europa, que era Luís XIV, quis formar um exército, ele teve que de cidade em cidade pessoalmente pedir pelo amor de Deus para que as pessoas se alistassem. Isso era o máximo que ele podia fazer, pedir, que as pessoas se alistavam se queriam. Já quando veio a Revolução Francesa, se institui o recrutamento militar obrigatório e rapidamente se forma um exército 10 vezes maior do que aquele que tinha Luís XIV. Então o totalitarismo surge como um projeto de sociedade totalmente planejada a partir de uma concepção global do que seja a sociedade humana, a natureza humana, a finalidade da história, etc, etc, etc. Ora, a democracia que se delineia em contraste com o totalitarismo já não é mais simplesmente a mesma que se definia contra o antigo regime. Ela continua a mesma, mas é necessário lhe acrescentar outros traços que antigamente não era necessário explicitar. Por exemplo, dentro do novo quadro, a livre circulação de informações, a livre circulação do conhecimento adquire uma importância enormemente maior do que teve no comecinho da história da democracia. Por exemplo, quando Thomas Jefferson dizia que para haver democracia precisa haver um povo informado, ele não tinha a menor ideia da quantidade de informações que isso poderia requerer. Ele achava que bastava as informações sobre o debate político. Hoje nós entendemos, por exemplo, que há informações de ordem científica, religiosa, que podem ser fundamentais para o debate democrático e que no tempo do Thomas Jefferson ninguém pensaria nisso. Ou seja, a democracia que se perfila como alternativa ao totalitarismo é mais complexa e mais difícil de defender do que a simples democracia inicial. Nós podemos considerar que hoje em dia, nesse começo do século XXI, a ideia totalitária, enquanto tal, está desmoralizada. Quer dizer, ninguém mais ousa defendê-la publicamente, ao menos com a ingenuidade com que na década de 20 Benito Mussolini proclamava tudo para o Estado, tudo pelo Estado e nada fora do Estado. O sujeito que disser uma coisa dessa hoje é internado. Tá certo? Então, enquanto ideia, o totalitarismo praticamente acabou, mas somente enquanto ideia. Porque a nova situação da democracia hoje, vencido teoricamente o problema do totalitarismo, é da democracia versus pseudodemocracia. É da democracia versus tudo aquilo que pode desnaturá-la, corroê-la, falsificá-la e, enfim, tudo aquilo que pode nos vender, sob outros pretextos e outras denominações, o bom e velho totalitarismo. Então, e com a ressalva de que os perigos assinalados pelo professor de la Torre, todos eles são reais, eu subscrevo tudo que ele disse, linha por linha, eu só gostaria de destacar algumas nuances nisso aí que ele disse. O primeiro grande obstáculo à democracia é a ideia corrente de hegemonia e a ideia da democracia gramsciana. Se você ler os escritos de Antônio Gramsci, que é hoje um dos teóricos mais influentes no Brasil, em toda a América Latina e também nos Estados Unidos, você verá que ele fala de democracia o tempo todo. Mas o que ele entende exatamente por democracia? Ele entende por democracia a sociedade civil organizada. Ou seja, são um monte de órgãos, como por exemplo ONGs, igrejas, sindicatos, etc, etc, que não fazem parte da estrutura do Estado, mas que, segundo ele, se entremesclam com o Estado num negócio chamado Estado ampliado. Dito de outro modo, a tal da sociedade civil organizada é apenas um nome do bom e velho partidão. Porque primeiro você organiza toda a sociedade através da ideia a sociedade civil através da ideia de hegemonia, ou seja, todos têm uma ideologia só,
e permanecendo fora do Estado, de certo modo estão integrados com o Estado na administração pública. A ideia da reforma do Estado que houve aqui no Brasil, uns anos atrás, e que seria de passar a ONGs, por exemplo, uma parte da administração pública, que parecia uma ideia democratizante, na verdade é apenas a realização da ideia gramsciana do Estado ampliado. Ou seja, há um monte de organizações que são da própria sociedade civil, todas mais ou menos com a mesma ideologia, sem pertencer à estrutura do Estado, exercem um tipo de poder estatal. A ideia é monstruosamente totalitária, exatamente com o nome de democracia. E veja que essa ideia de sociedade civil organizada entrou tão na cabeça das pessoas que eu, ao entrar aqui, eu vi hoje uma plaquinha, exposição, não sei o que, da sociedade civil organizada. O Antônio Gramsci entrou até aqui. Olha que coisa espantosa, né? Então, veja, esta penetração universal das ideias, essa espécie de permeação, a ideia que está onipresente, isso é exatamente o que Antônio Gramsci chama de hegemonia. Hegemonia é fazer todo mundo pensar do mesmo jeito, sem que ninguém haja discutido o problema, e de modo que todo mundo acha a coisa mais natural do mundo ter pensado daquele jeito desde que nasceu. Então é a produção, vamos dizer, artificial de um consenso sutil. Então, digamos, a democracia gramsciana fundada na hegemonia, ela é hoje o principal inimigo da democracia. Principal, sobretudo, porque se apresenta exatamente com o mesmo nome de democracia e fala numa linguagem que é facilmente aceitável por pessoas que são sinceramente democratas. Um segundo inimigo da democracia que eu veria é a ideia da democracia ampliada. Por exemplo, todo mundo acredita que democracia é um negócio tão bom que a gente deve ampliar os direitos democráticos até que eles abranjam toda a esfera da vida humana. Ora, a democracia é um bicho que tem uma característica seguinte: quando ele cresce muito, ele vira o seu contrário. Eu vou lhes dar um exemplo. O pessoal fala de democratizar a cultura. Então, a ideia de democratizar a cultura passa por uma certa transformação dialética. Num primeiro momento, democratizar a cultura é você distribuir a todos os que são considerados valores mais altos da cultura. Então, vamos chamar isso de democracia cultural distributiva. Então, você distribui para todo mundo, você dá a todo mundo os meios de acesso ao que a cultura humana produziu de melhor, portanto, aos mais altos valores. Porém, num segundo momento, entra a seguinte consideração. Espera um pouquinho. Nós que somos os beneficiários da democracia cultural, nós não queremos apenas receber os valores mais altos, mas também nós queremos opinar sobre quais são os valores mais altos e os mais baixos. Nesse momento, a ideia de democracia cultural inverte. Porque, vamos dizer, a maioria reunida e, sobretudo, trabalhada por um partido político, pode acreditar que os valores mais altos são justamente aqueles mais baixos. Então, você volta a distribuir ao povão apenas os valores mais altos, os valores mais baixos, justamente em nome da democracia cultural. Quer dizer, você, num primeiro momento, você acha que democracia cultural é você distribuir discos de Bach para todo mundo, né? No instante seguinte, né, se chega à conclusão de que, não, o povo, se é democracia, o povo tem que opinar. Então agora o povo vai decidir quais são os valores mais altos, e todo mundo vota no Teixeirinha. Tá certo? Então você distribui de novo Teixeirinha para o povão e Bach só para a elite. E agora isso que antigamente se chamava elitismo passa a se chamar democracia cultural. Então, a ideia de ampliação da democracia é uma ideia autocontraditória e perigosíssima. A democracia, ela é democracia enquanto ela se restringe ao domínio político-jurídico. Se você estende muito para o domínio econômico, social, cultural, psicológico, familiar, etc., etc., você a elimina. E daí você entra exatamente naquela dialética que dizia Georges Bernanos. Georges Bernanos dizia: a democracia não é o contrário da ditadura, é a causa da ditadura. Ou seja, a democracia ela vai se transformando e se transforma em ditadura. Portanto, impedir essa corrupção da democracia, que vem junto com a ideia de ampliação da democracia, acho que é um dos primeiros deveres de quem gosta um pouco de viver numa democracia. Um terceiro inimigo da democracia é o que eu chamaria, esse vem de dentro das fileiras liberais, veja que coisa terrível, é o que eu chamaria o economicismo liberal. Esse inimigo é o seguinte: é aquele sujeito que acha que se você liberalizar a economia, você botar a economia de mercado, tudo depois se liberaliza automaticamente. Isso é apenas uma versão, vamos dizer, invertida do determinismo econômico marxista. Você achar que a economia determina as instituições, quando evidentemente não determina. Se você, num país que está, vamos dizer, sob o regime autoritário, você vai lá e institui a economia de mercado, nem por isso o resto vai se liberalizar, você vai ter que lutar para que liberalize. Ou seja, é perfeitamente possível você ter economia de mercado e ter uma tremenda ditadura. Atualmente, há 10 anos estão metendo economia de mercado na China, e o governo da China está cada vez mais tirando, continua fuzilando suas 300 pessoas por mês, continua ocupando o Tibete, que hoje em dia em Lhasa, capital do Tibete, tem mais soldado chinês do que cidadão tibetano. Tudo isso é compatível com a economia de mercado, a qual enriquece o governo chinês, né, para que ele compre mais armas, contrate mais soldados e oprima mais um pouco a sua população. Essa situação pode continuar indefinidamente. A liberdade e a democracia não é uma decorrência automática da economia de mercado. Ela é uma obra da conquista e do esforço humano.
Então você vê que não adianta a gente falar de democracia quando existe um problema básico de informação. Por exemplo, no tempo de Thomas Jefferson nem mesmo imaginava a possibilidade de que alguém viesse a controlar as próprias fontes formadoras da informação circulante desde dentro da psique do indivíduo. Hoje existe meio de fazer isso. A democracia do tempo de Jefferson não precisava se precaver contra isso. Hoje nós precisamos.